E aí, galera, aqui é o Dark e eu já participei de uma mesa que um cara chegou ao nível 43. Fala aí, galerinha, que vê um zumbi e grita que nem menina. Pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo, esse é o primeiro áudio ou vídeo Né? do Roll Podcasting Game. E hoje a gente vai falar de um conteúdo que não é muito citado na internet, e o que eu achei de conteúdo citado lá era muito pequeno. E esse conteúdo que nós vamos apresentar hoje é um jogo Zombicide. chamado Zombicide. É um board game que é de 1 a 6 jogadores, você pode jogar Forever Alone, ou você pode jogar com seus amigos, que é muito melhor. E é um jogo excelente, os personagens, a miniatura é incrível. É que é um jogo muito aclamado pela galera porque, tipo, tem tudo. Tem dados, tem regras, tem itens, tem miniaturas bem feitas. Expansões incríveis. Miniaturas pra caralho, por falar nisso. E... Bom, basicamente no Zombicide você escolhe o que você vai ser nesse mundo. Você vai ser o cara que vai tentar sobreviver ao máximo e correr dos zumbis. Você é o cara que vai sair na porrada com todo mundo até a hora que você morrer. É isso que a gente vai ver. E vamos lá, galera. Como primeiro tópico, a gente vai falar um pouco das peças, do mecanismo que é esse jogo tão incrível. Pois é, cara. O jogo consiste de várias miniaturas, mas cada uma tem a sua função. A primeiro exemplo nós temos os personagens, que somos nós. Entre eles nós temos a Amy, o Doug, O Josh, o Ned. o Phil e a Wanda. Isso. E as outras miniaturas, que são os zumbis no caso. O Lerdo, o Balofo, o Corredor e a Aberração. O cara roubou minha fala, mas eu tô de boa. Né? Temos também as cartas. A carta de ferimento. As cartas são cada uma com alguns utensílios. Eles têm de itens e as cartas de armas. Além das cartas de zumbi e as de ferimento. As cartas de zumbi são basicamente cartas que invocam os zumbis baseado no que aparece escrito nela. São 4 listas de cores: azul, amarelo, laranja e vermelho. Conforme o nível que você esteja, vai aparecer um zumbi. Por exemplo, todos estão no nível azul. Então você vai olhar na faixa azul e vai ver, por exemplo, no nível azul vai vir um lerdo. Aí você olha no vermelho e vem a aberração. E isso ajuda muito porque cada personagem tem sua coisa. Por exemplo, o Phil já começa com uma arma, como habilidade inicial. O Josh é liso, então ele pode passar no meio dos zumbis. E por aí vai, como a Amy, que tem uma ação extra, a Wanda, que anda 2 quadrados por turno, Porque e ela tem assim um vai. patins. Mas, voltando a falar dos zumbis, eles funcionam conforme o nível do jogador. Porém, nesse jogo, o nível deve ser muito equilibrado entre os jogadores. Porque a partir do momento que um jogador tá no nível amarelo, vai vir zumbis amarelos do nível amarelo pra todo mundo. Independente dos outros, de mais da metade do grupo tá... Por isso que é um jogo muito cooperativo. Muito cooperativo, Muito cooperativo. e difícil. O jogo funciona basicamente assim. Os jogadores começam, né, sorteando os itens. No caso são 3 panelas, uma pistola, um machado e um pé de cabra. Ele é sorteado entre os jogadores da forma que quiser. Eles podem rolar dados, entregar as cartas de cabeça para baixo, como preferirem. Aí, depois de que cada um jogador tiver uma carta, eles começam a agir, né? Só uma dica, nunca seja o primeiro. Ser o primeiro é basicamente ser o primeiro a tomar no cu. Exato. Mas, enfim, os jogadores eles agem cada um de seu turno. E depois de cada jogador age um zumbi. Um jogador um zumbi, um jogador um zumbi. Só que aí é o seguinte, todos os zumbis agem no turno dos zumbis. Entende? Então, tipo, todos os zumbis fazem um movimento. Daí, acontece o seguinte, os jogadores, a presença deles emite ruídos. Os zumbis, eles sempre se movimentam na direção desses ruídos. E isso também tem uma cartelinha destacável que tem, tipo, tem carros, tem o negócio pra você selecionar a sua habilidade, tem esse marcador de barulhinho, que é um triângulo com o ouvidinho fazendo barulho. Tem de tudo esse jogo. E, tipo, esses ruídos, eles atraem zumbis.
E você pode usar isso muito a seu favor, porque, tipo, se tem 2 jogadores de um lado e 3 jogadores do outro, os zumbis sempre vão ir na direção dos 3 jogadores, porque é onde tem mais ruídos e onde tem mais pessoas. Os zumbis são burros, não discutam. De exemplo, eu vou dar uma história que aconteceu. A maioria das vezes, praticamente todas, que eu joguei, eu tava aqui com o Miguel. E. Praticamente não, né? Todas, Porque a maioria das vezes eu joguei todas aqui. Ele tava em apuros, tinha acho que um balofo e 2 lerdos perto dele. Eu tava com o carro, eu corri, né? Dirigi até ele, atirei e chamei a atenção pro outro lado. E assim eu salvei ele. E é uma ótima demonstração de como o barulho realmente pode te ajudar. Pessoa, né? E nós temos também, falando nos carros, nós temos também regras de ações, né? Correto. Que basicamente cada um tem 3 ações, a não ser que tenha uma habilidade que diga o contrário. E com essas ações nós podemos fazer basicamente o seguinte: nós podemos andar, gasta uma ação por local que a gente se movimenta. Matar. Nós podemos bater nos zumbis, que é a parte mais legal, né, que todo mundo quer fazer. E nós também podemos fazer uma ação de procura. Além de abrir portas e fechá-las. Entrar no carro. Entrar em carros e sair deles. Trocar de itens com seu amigo. E trocar os próprios itens do seu inventário. Exato. Porque pra quem não sabe, o jogo funciona com itens à mão e itens guardados. Os itens à mão você pode usar eles agora, a qualquer hora. Já os itens guardados, eles, tipo, você tem que gastar uma ação pra pegar eles na mão, né? E pra isso você tem que guardar um item que você tá utilizando. E enquanto isso, entre isso, né, pode acabar acontecendo alguma coisa. Por exemplo, os zumbis agirem e tal. O jogo também funciona com uma regra de spawn, que quando você entra em um cômodo novo, você tem que puxar uma carta, e dependendo do que aparecer na carta, vem um zumbi. Usando aquele sistema que eu expliquei da lista com as cores. Porra, se eu falo tudo, você não fala nada, caralho. É porque você entendeu o jogo muito melhor que eu. Eu não sou o cara que papa a regra, eu tô pra jogar mais mesmo. Você é o trouxinha. Clássico trouxinha do grupo. Que não faz nada, espera todo mundo fazer e só vai na diversão. Mentiroso falso! Na última vez eu morri tentando pegar o objetivo do grupo. E não conseguiu e morreu. Morri falhamente. Eu tinha uma Molotov, galera. Molotov é a arma mais poderosa do jogo. Porque você não precisa fazer nada, você só joga. Mais usado pra matar a abominação, mas você, se for burro, também pode gastar. Ou tentando salvar a sua vida. Pra matar uma caralhada de zumbis ao mesmo tempo. É um item bem útil, na real. Só que é a única coisa que mata a abominação. Agora a gente vai falar um pouquinho das histórias que aconteceram enquanto a gente jogava. E vamos nessa. Beleza, a gente teve várias mesas assim, diga-se de passagem. Isso. Mas uma das histórias que eu lembro foi uma que eu criei, né? Sim, porque se você não sabe, você pode criar só usando as regras. As missões, as regras e queria. Que basicamente eles tinham um carro que estava quebrado. E os objetivos eram as peças do carro que eles tinham que pegar pra consertar e sair da cidade. Aí nisso teve um monte de coisa, tipo o José que tentou ficar fazendo barulho pra matar os outros jogadores. E eu esqueci de explicar no começo. Existe o tabuleiro. São 9 peças grandes, né? Somente uma cabeça um pouquinho maior. São 9, exato. E ela, por exemplo, na parte de cima tá a A1, que é o número da peça, A1. E embaixo tá A2. Então você tem 18 mapas pra fazer histórias. 18 aspas, né? Porque tipo, você pode mudar as combinações e tal. Exato. As variações são, tipo, enormes. E eu fiquei com muita raiva nesse dia, porque o José, o irmão do Miguel, ele falou assim, me passa o objetivo. Aí a gente começou a tretar e no final eu dei o objetivo. E ele tava de Wanda. Porque a Wanda movimentava mais vezes. Aí ele foi... Pegou o objetivo e fugiu. E entrou no carro. E aí o Miguel perguntou de mim. E ele falou que eu tinha ficado pra trás. Aí eu encontrei ele no meio do caminho. E eles deram a volta e me acharam no outro caminho.
E aí eu fui obrigado a entrar e... Obrigado não, né? Você só entrou porque eu tava dirigindo. Eu já tinha ignorado. Teria José passado por cima de mim ainda. Mas enfim. Não, ele tinha passado por cima de ti, tá ligado? Feito um monte de barulho, estourado uma dinamite pra chamar os zumbis e tal. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio do board game Zombicide, feito pela Galápagos. Na maioria das vezes eu vi ele por R$330, mas talvez você tenha desconto se pagar no dinheiro e tal. É um jogo muito legal, jogado de 1 a 6 pessoas, e é diversão pura. Agora a gente tá começando com esse projeto bem legal do RPG, o Role Podcasting Game. A gente vai falar sobre histórias de escola, coisas tipo de terror, RPG, né? Praticamente principal. A gente vai fazer algumas mesas de RPG. E eu espero que vocês realmente gostem, porque dá trabalho, tem que pegar o microfone, tem que conectar no celular, tem que editar o áudio, tem que colocar no YouTube, tem que passar pro Miguel pra ele autorizar. E eu realmente espero que vocês gostem. E bom dia, boa tarde, boa noite.